Boa tarde, turminha. Vamos lá para nossa aula dessa semana. Essa semana vai ser bem curtinha. Nós vamos ter aula segunda, terça e quarta. Quinta e sexta é feriado. Porém, vocês têm até quinta-feira para me mandar a atividade que foi pedida na live de sábado. Sábado foi sábado letivo, nós tivemos aula, nós tivemos uma gincana live via Google Meet e foi passada uma atividade lá. Então vocês têm até quinta para me mandar essa atividade. Lembrando que essa atividade faz parte das atividades complementares e contam como carga horária para o aluno. Então eu tenho que ter o registro dessa atividade de vocês, tá bom? Hoje nós vamos fazer duas matérias da PET, português e história, tá? Vou falar um pouquinho sobre a matéria de português. A de história vocês vão tirar de letra, porque história vai falar sobre as partes de uma cidade, que vocês já conhecem, né? Vocês já têm noção, nós estudamos muito sobre cidade o ano passado. Vocês sabem que a cidade ela é dividida em zona urbana e zona rural. Vocês sabem que dentro da zona urbana nós temos os bairros, né, que é a divisão da cidade em pedacinhos, que fica mais fácil para localização, e que dentro de cada bairro nós temos as ruas. As ruas têm nome e as casas têm números. Nós estudamos no ano passado até a forma como são escolhidas os nomes das ruas. Vocês lembram disso? No canal antigo tá lá a videoaula sobre esse assunto, caso vocês precisem relembrar, tá bom? A matéria de português também não é muita novidade. A gente vai falar sobre poesia e diferenciar estrofes de versos. Tem gente que ainda confunde, né, estrofe com verso. Então vamos lá, se liga nessa imagem, ó. Poesia é um texto com rimas, versos e estrofes. Os versos são as linhas do poema. As estrofes é o nome dado a cada grupo de versos que compõem um poema. E as rimas são as palavras que combinam no final de cada verso. Ok? Conseguiram lembrar disso? Beleza. Então agora eu vou colocar uma outra imagem para a gente ver direitinho aonde está o verso e aonde está a estrofe do poema. Então olha só, presta atenção. Tipos de texto, né? Tá falando aí da poesia. No texto em poesia, cada linha é um verso. Um grupo de versos é uma estrofe. A estrofe pode ter 2 ou mais versos. Quando uma estrofe tem 4 versos, ela se chama quadra. Alguns textos em poesia repetem o mesmo som no final de 2 ou mais versos e eles são chamados de rimas. Então a poesia que tem aí é A Ovelha. Primeiro verso, né? Segundo verso, olha aí, ó, tem todos os versos, cada linha deste poema é um verso. Então vamos ler aí. A ovelha no prado vai pastando amanhã, soltando a cada silva um pedaço de lã. Em rápidas corridas, deixa no verde do chão sinais que hão de lembrar mais logo a solidão. Quando sozinho olhar, a noite já tão perto, cada vez mais sentindo que prado está deserto. Olha aí onde está escrito um verso, um verso, um verso e um verso. Cada linha desta poesia é um verso. A estrofe é um conjunto de versos. Então está escrito aí em azul, estrofe, de 4 versos, né? Ou quadra, como a gente aprendeu. Então, um grupinho de versos forma uma estrofe. E a rima é a palavra no finalzinho do verso que rima com outra, tá bom? Entre cada estrofe tem um espaço em branco. Então, os grupinhos de estrofes, né, que são os conjuntinhos de versos e entre eles um espaço em branco. Lembraram disso? Tá tranquilo? Linhas são os versos. Grupinhos de linhas formam estrofes. E a rima? Vamos lembrar o que é rima? Olha essa outra imagem que eu vou colocar. A casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Vovó, cipó, pó. 3 palavras terminando com o mesmo som. Vovó, cipó, pó. São as rimas. São as palavrinhas no final de cada verso que combinam com o som, né? O som delas combina.
combina, traz musicalidade para a poesia. Então essas são as rimas. Vocês estudam rimas desde o primeiro ano, então não tem como errar também. Conseguiram relembrar direitinho? Lembraram, né? Eu sei que lembraram. Na PET também tem mais um assuntozinho lá que está tratando nessa semana, que são os dígrafos. O que são os dígrafos? Acompanha comigo, ó, presta atenção. Dígrafos ocorrem quando duas letras são usadas para representar um único fonema, ou seja, uma única emissão de som. Os dígrafos podem ser consonantais, né, que são os dígrafos orais, ou vocálicos, que são nasais. Dígrafos consonantais são 10. O CH, o LH, o NH, os dois R's, os dois S's, o S com C cedilha, o S com C, o X com C, o G com U e o Q com U. Esses nem todos sempre são dígrafos. O SC, o XC, o GU e o QU, se vierem uma palavra na qual pronunciamos todas as letras, elas não serão. Por exemplo, água, tá? Para ser dígrafo, ele tem que pronunciar um som só. Neste caso, não pronuncia. E nós temos os dígrafos vocálicos nasais, são eles: AM, AN, EM, EN, IM, IN, OM, ON, né? O M ou o N. Somente se vierem antes de consoantes. Os dígrafos, vocês têm que prestar bastante atenção. Para saber se é dígrafo ou não, a gente só sabe quando essas as duas consoantes, né, ou a vogal com a consoante, ela é pronunciada formando um som só, tá? Então, quando eu falo para vocês grade, eu não falo grade, eu falo grade. Eu pronuncio uma vez só o som das duas letras. Portanto, ela é um dígrafo. É diferente de agua, né? Eu não estou fazendo é diferente, por exemplo, de eu falar para vocês queijo. Eu não falo coeijo, né? O Q e o U, eles estão juntos formando um som só. Queijo. Eu não falo coeijo, né? Diferente de agua, que eu tô falando o som do U. Então, para ser dígrafo, você tem que fazer um som só. São duas letras, mas que produzem um só fonema. Tem exercício na PET. Não coloquei atividade complementar hoje, porque hoje vocês já vão fazer duas matérias, português e história. Quero comentário aqui no vídeo de qual desses assuntos vocês acham mais difícil, dígrafo ou poesia. Comentem aqui embaixo. Amanhã nós vamos fazer matemática, depois nós vamos fazer na quarta-feira ciências e geografia. E aí a gente fecha essa semana da PET em 3 dias só. Então eu dei uma maneirada nas atividades complementares para não ficar muita coisa. Quinta e sexta não tem aula, mas vocês têm até quinta para entregar a atividade que foi passada na live. Combinado? Encontro vocês no WhatsApp? Fechou então. Beijãozão e bye bye.